Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, nesse vídeo aqui vamos falar da vitória do Corinthians. Mas antes, pessoal, vamos falar um pouco do vexame do Flamengo. Sabe por quê, pessoal? Porque eu não consigo aceitar. Não desce, mano. Fica entalado aqui, ó. O Flamengo tem uma seleção, mano. Eu posso citar aqui vários nomes que todos vocês conhecem. Eu não vou nem perder o tempo falando aqui qual é o elenco do Flamengo, porque vocês já sabem. Pessoal, sabe o que não dá para aceitar? É ver a imprensa passando pano para esse vexame do Tite. E sabe o que me dá mais raiva? É que tem corintiano querendo a volta do Tite. Tem corintiano que quer que o Corinthians derrube o Tite no sábado para ir torcendo para um fracasso, consequentemente, do Antônio Oliveira, para o Tite voltar para o Coringão. Pessoal, se o Tite não consegue fazer um bom trabalho com esse time do Flamengo, você acha mesmo que ele vai fazer com o elenco do Corinthians? Acorda, corintiano. Quem vive de passado é museu. Então, pessoal, eu fico aqui, ó, revoltado com a imprensa que passa pano. Imagina, mano. Imagina se fosse esse papelaço que o Tite vem fazendo aí. Imagina se fosse outro, se fosse o Filipão. Se fosse o Cuca, mano. Imagina se fosse o Cuca que falasse que o Carioca é o campeonato mais forte do Brasil. Imaginou? Se fosse o Filipão que falasse isso. Se esse trabalho que o Tite faz no Flamengo, se fosse o Vanderlei Luxemburgo fazendo. Pessoal, eu queria entender. Queria entender o porquê de tanta passagem de pano. Comenta aí. Eu acho que você já sabe o porquê, mas eu quero que você escreva. Pode escrever, tá liberado. Pode escrever. Vamos ver o que o Sormani vai falar, né? Tô ansioso para ver o que o Sormani vai falar. E depois vamos falar de Corinthians. Corinthians que venceu fora de casa, mas para a imprensa, ó, não é nada. Mas deixa quieto. Estamos evoluindo. E vai Corinthians e fortalece com a porra do like aí. Porque, pessoal, a gente é contra tudo e contra todos. Então, fortalece com like, se inscreve no canal. Eu quero ver o que o Sormani vai falar. Volta com mais um vídeo, desta vez para destacar a derrota do Flamengo, agora há pouco, no Chile, para o Palestino por 1-0. Jogo este válido pelo grupo E da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, o Flamengo, que era o segundo colocado, pula para o terceiro lugar. E se amanhã o Milionários bater o Bolívar, o Flamengo vai para a lanterninha do grupo, se essa vitória do Milionários for por 3 ou mais gols de diferença. Lamentável. O que o Flamengo faz nesse início de temporada, embora tenha vencido o campeonato do Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Porque o que conta mesmo é o brasileiro. O que conta mesmo é a Libertadores. O que conta é a Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu por um mísero 1-0 o Amazonas, o Maracanã. O mesmo Amazonas que na rodada de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro foi derrotado pela Ponte Preta em Campinas por 3-0. Esse é o Flamengo, senhores. Um time que decepciona, que frustra, que enerva o seu torcedor. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo conseguiu só uma vitória, que foi essa vitória que eu acabei de falar sobre o Amazonas por 1-0 na Copa do Brasil. Empatou 2 vezes com o Palmeiras e com o Botafogo e perdeu 3 jogos. Tá aqui. Bolívar 2-1 na Libertadores, Botafogo 2-0 no Campeonato Brasileiro e essa vitória, essa derrota de há pouco para o Palestino por 1-0. Foram 3 gols marcados em 6 jogos. 3. 6 gols sofridos. Um saldo negativo de 3. Repito, Flamengo, neste momento, é o terceiro colocado do Grupo E da Libertadores. Pode ir para a lanterninha, entrar nas 2 últimas rodadas da Libertadores, nessa fase de grupos, a fase aí para a gente chegar a saber quem é que vai para o mata-mata, na última colocação. E na última colocação, senhores, não temos nem Sul-Americana. Na última colocação é voltar para casa e trabalhar em cima da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Flamengo é um time lamentável, é um time engessado, é um time careta, a cara do seu treinador. A cara do seu treinador. Gente, depois a gente vê esse trabalho que o Tite está fazendo no Flamengo, a gente consegue entender por que a seleção brasileira fez água nas 2 últimas Copas do Mundo. Com a vergonha. O que o Brasil fez nas 2 últimas Copas do Mundo. Jogou bem, perdeu só nas quartas de final, no oitavo, perdeu para Bélgica e perdeu para a Croácia. Esse foi o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. E os dirigentes do Flamengo foram lá e contrataram. Ok, eu também teria contratado.
mas a gente começa a entender que o Tite parece ser o treinador de um time só, do Corinthians. Se não fosse o Corinthians, se não fosse a camisa do Corinthians, a força do Corinthians e da sua torcida, eu não sei se o Tite teria conseguido fazer tudo que ele fez, não. Não sei. Porque por onde ele passou depois, foi um fiasco. Foi na seleção brasileira, está sendo agora do Flamengo. Está sendo agora do Flamengo. O que acontece com o Flamengo? Ele consegue destruir um time que tem um elenco fabuloso. Um elenco que, ao que tudo indica, ou melhor, pelo que se ouve falar, boa parte dos jogadores não suportam o Tite. Então o que esse cara está fazendo lá? O que esse cara está fazendo lá? Com entrevistas depois do jogo enfadonhas, cheia de linguajar incompreensível, falando de maneira, sabe, impostada, querendo mostrar sabedoria, usando palavras que não fazem o menor sentido. Tenha certa paciência, gente. O Flamengo não merece isso. O Flamengo foi um time que foi forjado nos últimos 10 anos para ser muito mais que está sendo mostrado nesse ano e mostrou no ano passado também. E boa parte do ano passado com o Tite comandando esse time do Flamengo. Gente, não dá para ficar com o Tite. Não dá. Estamos agora no dia 7 de maio. Tradicionalmente, o Flamengo troca de técnico ou em maio ou em junho. Tá para acontecer isso. Tá para acontecer isso. O que está acontecendo na Gávea não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa não. Perder para o Palestino num campo neutro, sem torcida, aliás, com uma pequena torcida cuja maior parte era de flamenguistas. Não dá para engolir. Não dá para engolir. Se o Flamengo tivesse perdido para um time tradicional do Chile, aí seria diferente. Perdeu para o Palestino, gente. Com todo respeito ao Palestino, à instituição e aos seus torcedores. Mas o Palestino não tem história nenhuma no futebol sul-americano. Nenhuma. Rapaziada, quando eu falo, né? Mas eu não sou jornalista formado, então muita gente não, sei lá, não bota moral, não dá crédito. Mas o que eu falo acontece. Vamos ver agora o que a imprensa original, a imprensa profissional, entre aspas, vai falar aqui a respeito do Corinthians agora. O Corinthians que venceu no Paraguai, fora de casa. Fortalece com o like aí, pessoal, porque o Coringão tá voltando. Aos poucos, a gente está voltando. Até mais difíceis. A cabeçada, uma defesa de muito reflexo, chute de longa distância, vai bem, espalmando para o alto. Então é um goleiro que tem passado muita segurança para o Corinthians. Sim. Então hoje, até pela expectativa do jogo, Nacional, último colocado do Campeonato Paraguaio, um time muito limitado tecnicamente, não se esperava que ele trabalhasse tanto como trabalhou. E deu conta perfeitamente do recado. O Antônio Oliveira até volta com o Gustavo Henrique, que foi desfalque por alguns jogos, e o Gustavo Henrique para fechar uma linha de 5, Fagner fazendo mais recuado como lateral, Mateuzinho aberto, uma linha de 5 atrás, visivelmente ali para segurar o resultado, estava confortável com isso, até ponderando os desfalques que teve. O Ranieri faz muita falta, tenho dúvidas se o Paulinho é o cara hoje para fazer essa função, para ser o substituto do Ranieri, porque o Paulinho, no segundo tempo, ele é avançado e passa a jogar quase como um segundo atacante, às vezes até como o cara de referência ali. Então, eu não vejo o Paulinho mais com essa desenvoltura para fazer o trabalho que o Ranieri faz. E na frente ele tentou o Biro no lugar do Garro, o Biro errando muito. Eu até entendi como uma opção plausível, já que o Coronado voltando de lesão, várias lesões em sequência, poderia ser arriscado. Por que ficou no banco? Então, como uma opção... Não pode jogar? Como uma opção que não pode jogar? Não, mas como uma opção para alguns minutos no fim do jogo, e como ele viu ali que no fim do jogo a missão era segurar resultado, acho que não... Emergência de precisar construir mais, é isso? E não era sobre a bola, não era sobre a bola no pé do Corinthians para ter um Coronado criando. Aí começou a ser Mateuzinho, Romero e Yuri. Mateuzinho, Romero e Yuri. A proposta do jogo foi um time de mais mobilidade, aproveitando o deslocamento do Romero, e eu vejo que há uma inquietude do Antônio Oliveira, de quando a coisa não está funcionando, tentar algo diferente. Então, não estava rendendo, ele
lança a cartada do Mateuzinho, uma cartada que ele já tem usado, usou contra o Fortaleza, funcionou bem. É uma opção interessante, agora até precisa ver o estado do Mateuzinho, se não é ele faz o gol e se machuca. Mas há um técnico ele disse tentando que foi só trabalhar um variações. Só um susto. Foi só um susto. Torção, mas tem um ponto positivo do Antônio Oliveira, que é um cara que está inquieto e tentando trabalhar variações ofensivas do time. Mesmo num jogo ruim, o Corinthians consegue vencer. E aos poucos o Antônio Oliveira demonstrando um pouco mais de repertório. Quem está inquieto também é o Birner. Porque o Birner... Não, eu fiz um intervalo com o Birner do jogo e o Birner... Perguntei para ele, pro segundo tempo e tal, o Birner falou assim, olha, pode colocar o Pedro, Raul ou o Yuri Alberto. Ou o Alberto. Ou o Yuri Alberto, né? Tira o Gustavo. Tira o Gustavo, o Mosquito, abre ali o Romero e tal, e talvez seja o caminho das pedras. É muito óbvio, eu não descobri a roda. Pois é, mas foi o que aconteceu. A mexida que aconteceu e a entrada do Yuri Alberto resolveu. O Yuri também voltando. Eu tenho uma coisa, eu discordo bastante de vocês, principalmente de você e do Pedro, no que diz respeito ao treinador no jogo de hoje. Qual? Porque... Mas eu ainda nem falei do treinador. Oi? Já discordo. Sobre o jogo, sobre o time. Mas do Antônio? Sim, a gente já conversou lá fora. Eu tô falando maluco. Já vamos Esportes, acontece o seguinte, a gente já fica ali ele na botou o Mateuzinho e os caras resolveram, aqui, mas você discorda. chega aqui às 7, não é disso. 6 e pouco, a gente fica vendo todos os jogos, a gente fica debatendo, conversando, às vezes os caras esquecem o que foi falado no ar e o que foi falado fora do ar. Acontece, normal. O Corinthians tem sido muito dependente do Wesley. E o Corinthians contra o Fluminense, contra o Fortaleza, quando fez 2 bons jogos, principalmente contra o Fluminense, fez um jogo muito físico. Pressão, engoliu o Fluminense no jogo físico. Contra o Fortaleza, o Corinthians também fez um bom jogo. O jogo de hoje exigia coisas diferentes. O jogo de hoje era uma oportunidade para você fazer coisas diferentes. Então, se você tem um cara como o Coronado, hoje é um jogo para o Corinthians ter controle do jogo a partir da posse de bola. O Corinthians não precisa sofrer como sofreu contra o Nacional do Paraguai, um time horroroso, muito ruim mesmo, porque o Corinthians, tecnicamente, hoje, é muito começar com ele? Sim, muito melhor. Mas era um risco, Birner. Arriscar justamente contra um time inferior, tecnicamente? Jogar com um time, com o teu jogador teórico... Arriscar no aspecto físico. Eu não acho que o Coronado vai dar certo no Corinthians, tá? Eu não sou uma pessoa muito crente nessa hipótese de ser titular, de estar que nem do tamanho que ele chegou. Mas você acha que é por causa da qualidade dele ou porque o tempo todo num futebol que não tem tanta intensidade assim? O tempo todo, e acho que a dificuldade de adaptação ao tipo de jogo brasileiro, que é um jogo mais difícil. Mas hoje ele caberia. Caberia porque o Corinthians precisava ter um controle a partir da posse de bola e precisava acuar o Nacional. Hoje era uma oportunidade para o Corinthians fazer aquilo que ele não pode fazer no Brasileiro nesse momento. Né? Então não era para o Romero jogar, entre aspas, como um falso centroavante, não era um jogo para você ter 3 caras que funcionam muito bem em pressão de saída de bola e contra-ataque, mas não em controle de jogo, porque esse meio-campo não é o meio-campo que vai dar o controle de bola. Então eu queria ter visto o Coronado ali desde o começo, o Romero na direita, onde o Romero faz onde hoje, especialmente no meio de campo, era difícil ter uma formação capaz de controlar mesmo o Nacional por intermédio da posse. A bola não passava, o Paulinho lá atrás, Paulinho morto. O elenco do Corinthians tem alguns jogadores que são muito importantes, mesmo sem jogar bem, mesmo com muitos problemas. Fazia pouco tempo o Corinthians não tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro ainda. Então, mesmo com toda essa dificuldade, existem alguns jogadores que são muito importantes para que alguma coisa possa acontecer. E os jogadores hoje não estavam em campo, mesmo contra uma equipe, concordo com você, frágil. Eu não usaria o mesmo adjetivo que você usou por uma questão de gentileza com os adversários. Educação, polidez, finesse. É um time muito pior do que o Corinthians nos seus piores momentos. Mas eu não acho que daria. Fracos em várias coisas, não daria para fazer uma partida de imposição, sabe, contra, de repente, o Corinthians. Tentar ter um pouco mais de construção por dentro. Como, por exemplo, o Atlético Mineiro fez. Aliás, hoje contra o Rosário Central. Gancho, senhor. Rapaziada, é o seguinte, parece que eles queriam que o Corinthians fosse lá e metisse 4, 5 no Nacional lá. Pessoal, não é assim não, mano. Não é assim. Todo mundo, quem acompanha o futebol sabe que a vida não é assim. Futebol não é isso não, pô. E outra coisa, pessoal, eu quero aqui responder um comentário aqui de um cidadão aqui.
Porque no primeiro vídeo que eu fiz logo após o Corinthians vencer, eu tava tomando uma, pô, jogo do Corinthians, o cara faz o quê? Tomar uma, e os caras vieram criticar, é brincadeira, mano? Puta que pariu, os caras se incomodam com tudo, mano. Só porque eu apareci com um copo aqui, não foi esse não, foi outro copo. O cara criticando, ah, segura a cerveja aí, não sei o que, tem a postura. Mano, é dia do jogo do Corinthians, filho. É jogo do Corinthians, se você não bebe, problema o seu, parceiro. Eu respeito a sua atitude. Eu respeito a sua oposição. Sua opinião. Agora, sinceramente, aí não, pô. É porque o nome dele aqui é até difícil de falar, mano. É Pierre Erdre Ferreira. Uma coisa assim. Mas estamos junto aí, você aí. E ele fala aqui, ó. Ele falou mesmo assim, ó. Ô Pingão, segura o copo aí. Ele fala assim, ó, ô Pingão, segura o copo aí, meu irmão. Fica fazendo conteúdo, bebendo. Mano, pior que ele não coloca nem as vírgulas no lugar certo. Mas tudo bem, vai. Vou tentar. Falando mole com farol baixo, que feio. Agora botou uma vírgula. Tenha postura, cabra. Tamo junto, meu parceiro. Vou te responder mais não, porque dia de jogo do Corinthians eu tomo a minha mesmo. E eu aposto que muito aqui no canal aqui faz a mesma coisa. Eu aposto. Se você tomar uma cervejinha no dia do jogo do Corinthians, comente aí. E comenta se eu estou errado. Comente aí, beleza? Forte abraço a todos. O Sormani deu a ideia, hein? E sábado a gente derruba o Tite.